amados, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor se manifeste em nosso meio esta noite, nos concedendo graça, sabedoria na ministração da sua palavra. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Inicialmente aqui vamos estar lendo o verso 52, Lucas 2, 52. Encontraram? Diz assim o texto: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa mais uma vez para te prestar culto, para te adorar, para te louvar, termos um encontro especial contigo juntamente com os nossos irmãos e juntos podemos sentar à tua mesa e comer do alimento do pão espiritual, que só o Senhor pode nos conceder. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, irmã, por cada amigo, amiga, irmãos que nos acompanham também pela internet. Que a tua graça, que a tua presença, doce, santa e agradável presença, também seja com eles, em nome de Cristo Jesus. Amém. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus estava cumprindo em si, na sua vida, o propósito de Deus para todos os seus filhos. Qual o pai, qual a mãe que não tem esse desejo, ou não se alegra, ou não tem, a vontade de ver os seus filhos crescendo em sabedoria, crescendo em estatura, tendo um desenvolvimento normal, natural, de toda criança, de todo adolescente, e crescendo em graça. Ainda mais pais cristãos querem ver os seus filhos crescendo em graça diante de Deus e, consequentemente, diante dos homens, da sociedade. Então Jesus está cumprindo aqui uma ordem natural. Ele nasceu como um ser humano normal, ou passou por uma gestação. Depois de cumprida a gestação, ele nasceu. Nós conhecemos a história, celebramos no mês de dezembro e estamos sempre rememorando a história do nascimento, da concepção milagrosa de Maria, do nascimento de Jesus. E aqui Lucas está relatando agora, é o único evangelho que relata um episódio entre o nascimento de Jesus e a sua fase adulta, quando ele, aos 30 anos de idade, procura por João Batista para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Então, o capítulo 2 aqui, Lucas vem passo a passo, mostrando como os pais de Jesus, José e Maria, tiveram o cuidado de cumprir com a lei, de cumprir com a palavra de Deus, com os mandamentos, no que estava relacionado a Jesus, seu filho. Ainda no capítulo 2, no versículo 21, fala de que Jesus, depois de ter completado os 8 dias, ele foi circuncidado, como todo menino da sua idade. Como diz a lei e os mandamentos. Não era porque ele era o filho de Deus. Não, Jesus é o filho de Deus, Maria. Imagina José. Não, Jesus é o filho de Deus, não precisa se circuncidar. A circuncisão é só para os outros. Jesus não precisa. Não, ele cumpriu. Versículo 22. Passados os dias da purificação, deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar, fazer a apresentação. Ora, será que o Filho de Deus
Precisava ser apresentado? Precisava ser levado ao templo para ser apresentado? Sim. Então, isso aponta esse cumprimento, essa obediência dos pais de Jesus e do próprio Jesus adolescente, do Jesus homem, tendo a responsabilidade, o compromisso de guardar os mandamentos e as ordenanças do Senhor, serve de exemplo para nós. Jesus orava. Será que nós não precisamos orar? Jesus jejuava. Será que nós não precisamos jejuar? Então nós olhamos, Jesus é o nosso alvo, é o nosso espelho. É o exemplo maior a ser seguido. Então todas as vezes que nós lemos nos evangelhos, aquilo que Jesus fazia, aquilo ali tem que servir de exemplo, como alvo de vida para todo aquele que se diz cristão, para todo aquele que se diz filho de Deus. E no verso 52, que nós lemos aqui em destaque, antes da nossa oração, diz que Jesus crescia em sabedoria. Ah, mas ele era o Filho de Deus. Mas nós também não somos? Nós não fomos adotados pela graça e misericórdia de Deus? Nós não fomos alcançados pela bondade do Senhor? E Ele não nos chama de filhos? E nós não o chamamos de pai? O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, foi deixado como promessa. Jesus prometeu: eu vos deixo, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, e ele há de vos ensinar todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós temos o Espírito Santo à nossa disposição. Então, o que impede o nosso crescimento? Nós mesmos. Só nós podemos impedir esse crescimento, retardar se nós não valorizamos, se nós não consideramos relevante ou importante, achando que a busca pelo conhecimento, pelo crescimento, a busca pela sabedoria, não, isso é para o pastor, isso é para a liderança. Não, para todos nós, todos os filhos e filhas de Deus, e a expectativa do Senhor é essa. E Ele provê o Espírito Santo, é Ele que provê o espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de sabedoria, é Ele que provê. Está ao nosso alcance, está à nossa disposição. Então, se Jesus é o nosso alvo, nós temos que olhar e dizer assim: se Jesus cresceu em sabedoria, eu também quero. Senhor, me ajude a ler as Sagradas Escrituras e compreender, entender. Dá-me compreensão. Quando eu estiver na igreja, Senhor, ouvindo uma mensagem, que as dificuldades que eu tenho e que todos nós temos, as barreiras, caiam por terra. Que o Teu Espírito me ajude a entender, a compreender a Tua palavra e colocá-la em prática. Que Jesus seja o nosso alvo. Que nós possamos olhar para Jesus e desejar ser igual a Ele em todas as coisas. Crescia em sabedoria, estatura e graça. Sobre isso falaremos mais adiante. Mas para nós entendermos o contexto, por que Lucas coloca esse adendo aqui no capítulo 22? No capítulo 2. Então vamos voltar um pouquinho, rapidamente, no versículo 40. Vamos fazer uma leitura até o 52. Então, como nós vimos, os pais de Jesus cumpriram. Ele era bebê, necessitava que os pais o levassem, né, para ser circuncidado, para ser apresentado. Ele era recém-nascido. Passado algum tempo, então, versículo 39, 2:39. Cumprida todas essas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então, cumpriram com as ordenanças. E aí voltaram para Galiléia, a cidade de Nazaré.
crescia o menino, do recém-nascido até os 12 anos. Então ele foi crescendo, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como a graça de Deus está sobre cada um de nós. A graça de Deus. Foi a graça de Deus que te trouxe hoje aqui. É a graça de Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, mas é a graça de Deus. Vocês sabem diferenciar, eu já falei isso algumas vezes, eu repito também nas aulas. Sabe diferenciar o que é graça, o que é misericórdia? A gente fala de graça, fala de misericórdia. Então, graça é quando Deus nos dá o que nós não. E misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos, entendeu? Nós merecíamos o castigo. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas a misericórdia de Deus nos livrou. Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos a vida eterna, mas Deus nos deu por intermédio de Cristo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé, ela não brota em nós naturalmente. É dom de Deus. Se Deus não conceder, se Deus não der, não temos fé. E crescia sabedoria e a graça de Deus. Tiago diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Qual é o pai que vai recusar um pedido quando o filho pede algo bom, que está de acordo com o desejo do pai? Ele não vai negar. Deus vai negar as bobagens que nós pedimos, as tolices que nós pedimos, Deus vai negar. Como nós negamos aos nossos filhos quando eles vêm com aqueles pedidos infantis. Falamos não. Mas quando os nossos filhos pedem algo de acordo com a vontade, aquilo que é bom, que a gente sabe que vai fazer bem, a gente dá. Se a gente não tiver recurso, a gente faz um esforço para dar. Mas Deus, que é o dono de todo recurso, nos céus e na terra, o Senhor de toda sabedoria, Ele vai negar a sabedoria aos filhos que buscam a sabedoria? Que buscam o entendimento? Não vai. E nisso nós precisamos crescer. A nossa igreja completou agora em março 8 anos. Quantos anos você tem de convertido? Quantos anos você tem de vivência com Cristo? Talvez 1 ano, outros 2, outros 3, outros 10, outros 20, outros 30. E esses anos, a sua maturidade espiritual está de acordo com a tua vivência cristã? Ou você é um crente, membro de igreja há 30 anos, mas vive como se fosse um adolescente, uma criança de 10, espiritualmente falando? Talvez seja uma pessoa muito responsável na sua vida profissional, acadêmica, seja um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, seja uma pessoa comprometida, mas no sentido espiritual, qual a sua maturidade espiritual? Você é uma criança, mas que está crescendo, que está se fortalecendo, que está se enchendo de sabedoria e graça diante de Deus? Amém! Glória a Deus! Faz parte do processo. Um ditado que fala, ninguém nasce sabendo. Eu não sei fazer, olha, mas ninguém nasce sabendo. E nenhum cristão ao se converter já nasce sabendo. Tem que buscar, tem que ter esse desejo de ser igual ao Pai, ou, no caso aqui, igual a Jesus, nosso irmão mais velho, nosso exemplo. O exemplo maior do que é ser filho de Deus. Vocês querem ver um exemplo do que é ser filho de Deus? Olhem para Jesus. Aprendam
com Jesus. Versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, mostrando aí um lado religioso, positivo. A palavra religião, religiosidade, ela está muito degradada em função de uma religião pagã, de uma religião que não leva a nada. Mas nós vemos aqui eles levando Jesus para circuncidar, levando Jesus para ser apresentado, eles indo anualmente a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, uma festividade que remonta, né, o episódio do Êxodo, quando o povo é liberto dos 400 anos de escravidão do Egito, e Deus envia Moisés. E nós sabemos pela palavra que Moisés não era um homem eloquente, ele mesmo fala tentando dialogar com Deus, tentando fugir da responsabilidade. Senhor envia outro. E Deus fala, não, é você mesmo que vai. E será que em algum momento da nossa vida a gente não dá uma de Moisés? Deus não nos chama, nos dá uma responsabilidade. Se não, Senhor, não estou pronto ainda, manda outro, a gente inventa uma desculpa. Pois bem. Então a festa da Páscoa relembra isso aí. Além da festa da Páscoa, tinha de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E aqui ele cita a festa da Páscoa porque o que vai acontecer, esse evento aqui, diferenciado dos 11 anos anterior, aconteceu na festa da Páscoa. Então diz que anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus ia com eles. Quando ele atingiu aos 12 anos, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, e a festa da Páscoa levava 7 dias, você não era obrigado a ficar os 7 dias. Até porque eram poucas as pessoas que tinham recursos para estar. Uma família pobre ia, ficava ali 1 dia, 2 dias no máximo, e depois regressava para as suas atividades, para o seu trabalho. Mas não deixavam de ir. Ok? Terminados os dias da festa, os 7 dias, aquela semana de celebração, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Então reuniu ali o povo, porque eles faziam caravana. Como nós lemos aqui, José, Maria, Jesus, eles moravam na Galiléia, uma região ao norte de Jerusalém, especificamente na cidade de Nazaré. De Nazaré até Jerusalém, são 3 dias, leva 3 dias de caminhada com um intervalo. Ok? São 147 quilômetros, dá 30 horas. 30 horas de caminhada, ininterrupta. O Beto faz isso em 15 horas, faz pela metade do tempo. Mas uma caravana de homens, mulheres de diferente idade, pessoas idosas, jovens, crianças. Então você faz uma média mais ou menos. Então, 30 horas de caminhada direta, aí você pode botar 3 dias. Por quê? Eles saem de manhã, vamos para Jerusalém, a Páscoa, vamos sair marcar às 6 horas da manhã. Aí o sol nasceu, já sai a caravana, caminha um dia inteiro, 12 horas de caminhada, é pouco. 12 horas caminhando, para um pouquinho, conversa um pouquinho, faz uma refeição, bebe, depois continua. Anoiteceu. Eles não continuam caminhando à noite. Eles param, montam acampamento, passa a noite ali, no dia seguinte continua. Então levavam mais ou menos de Nazaré até Jerusalém, uns 3 dias nisso daí. E eles, durante o percurso, eles iam cantando louvores. Era uma festa, de fato. A própria caravana, até chegar em Jerusalém, eles já iam festejando, comemorando, cantando, louvando o Senhor, né?
compartilhando ali o franguinho assado que um levou, a farofa que o outro trouxe, a macarronese do outro. Iam compartilhando ali, fazendo aquela boa convivência. Pessoas que moravam numa cidade, todo mundo se conhecia. Os parentes eram muitos, os conhecidos eram muitos. Então todo mundo conhecia todo mundo. E faziam esse percurso, e chegavam em Jerusalém. Dizem os historiadores que nessa época, nesse período das festas, a população de Jerusalém triplicava. Imagina a situação, gente. Não tinha banheiro público para todo mundo, não. Lugar para tomar banho, não. Aí tinha que contar com hospedaria e com as pessoas que abriam as suas casas para receber também os visitantes. E quem não conseguia hospedagem, quem não conseguia ficar na casa de algum parente que morasse em Jerusalém, ficava na barraquinha, montava as tendas lá ao redor de Jerusalém, ficavam lá. E depois regressavam. Então eles foram para Jerusalém, participaram da festa da Páscoa, e aí quando eles estão regressando, então um dia de viagem, então, os homens formavam aqueles grupinhos, os homens ali no meio do caminho conversando, as mulheres à parte conversando entre elas, as crianças iam mais na frente, correndo, brincando, e assim andava um pouquinho, aí eu olhava, via que os idosos já tinham ficado, o Vladimir está mais lá para trás, vamos esperar ele, dava aquela parada, dava um tempinho para os idosos chegarem, aí depois continuava. E aí depois de um dia de viagem, anoiteceu, vamos montar acampamento. Como de costume, foram procurar por Jesus entre os parentes. Terminados os dias, versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E aí você que é pai e mãe, agora imagina agora o desespero. Você acha que o teu filho ali está no meio da parentela, dos vizinhos, dos amigos, dos conhecidos, e aí no final, depois de um dia de caminhada, você descobre que não está. Ninguém viu Jesus. Sabe, Jesus, aquela procura, ninguém viu. Ficou em Jerusalém, se perdeu. Pensaram. Será que ele pegou o ônibus errado? Acompanhou o grupo errado? O que houve? Aí eles voltam. Vocês acham que eles voltaram tranquilo? José para Maria, não, Maria, fica tranquila, a gente vai achar Jesus. E Maria, não, eu sei, eu tenho fé em Deus que está tudo bem. Vocês acham que foi assim? Não foi. Eles voltaram aflitos. Voltaram a Jerusalém à sua procura. Versículo 46. 3 dias depois o acharam. Um dia de caminhada, de regresso, e mais 2 dias lá em Jerusalém procurando. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, no final do 3º dia, já tendo procurado em tudo que era lugar, foram no templo. Se foram no templo para orar, ou se acharam, só pode, depois de procurar em tudo, só tem um lugar agora onde ele pode estar, que a gente não procurou, no templo. Deixaram o lugar principal por último. Procurar em tudo que é lugar depois. E aí fica uma lição aqui contextualizando. Se vocês querem encontrar Jesus, vai na casa do Pai. Às vezes a gente procura Jesus, procura o Salvador, o Redentor, em tantos lugares e a gente não acha. Mas é só na igreja que Jesus... Não. Vejam bem, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus se encontrando com pessoas nos lugares mais diversos. Mas vocês podem observar que é Jesus indo ao encontro. Jesus estava diariamente no templo com seus discípulos.
As pessoas encontravam com Jesus pelo caminho, porque sabiam que ele estaria ali. É diferente. Mas eu quero dizer assim, as pessoas buscam Deus, buscam Jesus, ou acham que podem encontrar Jesus por elas mesmas. E não. E nós vamos entender isso melhor um pouquinho mais à frente aqui. Então, a igreja, por que a igreja é comparada com o corpo de Cristo? Com Jesus. Porque Jesus, ele é divino e ao mesmo tempo humano. Assim como a igreja. A igreja, ao mesmo tempo que ela é humana, porque ela é formada por seres humanos, a igreja é divina. Porque não é uma instituição formada, criada, pensada pelo homem, mas por Deus. Foi Jesus que estabeleceu a igreja. E a igreja é o lugar, ou a igreja é o povo, é o lugar, é o templo. Isso aqui é uma igreja? É uma igreja. Mas nós também somos a igreja. É divina e humana, assim como Jesus é divino e humano. Ok, queridos? Por isso há na palavra de Deus, nas Escrituras, essa comparação entre Jesus e a igreja, a sua esposa, a sua noiva. Homem e mulher se unem e se tornam ambos uma só carne. Jesus, quando se une com a sua igreja, ambos se tornam uma só coisa. Não tem como dividir, separar Jesus e a igreja. Estão compreendendo? Versículo 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Jesus aqui, ouvindo os doutores, aprendendo com eles e interrogando-os, fazendo perguntas. Versículo 47. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, Jesus está ouvindo os doutores, está interrogando os doutores, e esses doutores estão admirados pela inteligência desse menino de 12 anos, que está fazendo perguntas inteligentes. Não está fazendo perguntas tolas, né, sobre sexo dos anjos, por que o céu é azul, por que Deus é invisível. Essas perguntas, está fazendo perguntas consistentes. E os doutores estão ficando ali meio que encurralados com a sabedoria daquele menino, com a fome, com o desejo dele de aprender. E ele debatendo, porque diz aqui que eles ficaram admirados com a inteligência e também com as respostas. Com 12 anos de idade. Versículo 48. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, ficaram admirados. Achamos ele. E ficaram admirados porque ele estava entre os doutores. Isso não era uma coisa comum. Um menino de 12 anos entre os doutores não era uma coisa comum. Esses doutores da lei, esses intérpretes da lei, não era qualquer um que se chegava a eles para ficar numa sala de aula debatendo, conversando com eles ali. Não era. Então eles ficaram admirados, ficaram espantados. E sua mãe lhe disse, versículo 48, Filho, por que fizestes assim conosco? E aí eu sempre comento nos nossos encontros de sexta-feira, nas aulas de leitura bíblica, que a gente tem que colocar vida aqui, tem que colocar emoção na situação. Vocês acham que Maria, depois de 3 dias procurando seu filho que estava desaparecido, ela chegou assim, Filho, por que fizestes assim conosco? Vocês acham que foi assim? Eu fico imaginando Maria com o rosto, os olhos já todo molhados de lágrimas de emoção, uma mistura de emoção, de alegria, porque achou o filho depois de 3 dias.
E ela chega perto dele: meu filho, por que você fez isso comigo? Você quer me matar? Estou contextualizando o negócio. Você quer me matar, menino? Eu e teu pai e eu estamos há 3 dias procurando por você, e você aqui nessa tranquilidade. Por que você fez? Olha, quando chegar lá em Nazaré, você vai ver comigo. Não é assim? É uma mãe igual a qualquer outra. Não é aquela coisa assim, sabe? Filhinho, por que você fez isso? Tem emoção. A gente tem que aprender a ler e interpretar. Teu pai e eu aflitos. Ela não diz estamos à tua procura. Estavam aflitos. À tua procura. E aí Jesus volta para ela e lhe responde assim: por que me procurais? Menino, por que eu estou te procurando? Você some há 3 dias em Jerusalém, numa cidade que você não conhece ninguém, que ninguém te conhece, e você me pergunta: por que eu estou te procurando? Meu? Por que me procurais? E aí ele diz assim: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha só, outra lição de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Deus está com ele em todos os lugares. Em Nazaré, na Galileia, no Mar Morto, no monte, no Jardim das Oliveiras, onde Jesus está, no deserto, sendo tentado pelo Deus, o Pai está lá. Mas ele está dizendo: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Aí eu pergunto: se Jesus cumpriu toda a lei, desde o seu nascimento até a sua morte, ele foi ser batizado por João Batista, e João Batista: não, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Aí Jesus responde para João Batista: cumpre a mim cumprir toda a lei. E aí João Batista admite, aceita e batiza Jesus. Aí eu falei: Jesus orava. Ele precisava orar? Precisava. Mas se Jesus, que é o filho o legítimo de Deus, tinha necessidade de orar, de jejuar, de ter contato com as Escrituras, nós não precisamos, né? Nós somos os bons, né? Nós não precisamos. Jesus precisava. Eu não preciso. Será que é isso? E aí ele diz assim: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Aonde te cumpre estar? Você é filho de Deus? Diga amém. Então onde te cumpre estar? Aonde, querido? Na casa do pai. E aonde que é a casa do pai? É onde os filhos se reúnem. É claro que a minha casa, a sua casa, também é a casa do pai. O pai está lá. Mas é aqui onde os filhos de Deus, os meus irmãos e irmãs e eu, nos reunimos para o almoço de domingo. A família reunida para comer aquela macarronada com o pai. E o pai se alegrar de nós contarmos histórias, compartilharmos as histórias boas e ruins, as nossas vitórias, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Onde que eu vou compartilhar, se não com os meus irmãos na casa do Pai? As minhas alegrias e também as minhas tristezas, as minhas dificuldades, as minhas frustrações. Onde vai ser? Aonde? Se não na casa do Pai, com os meus irmãos, aqueles que vão me entender, que vão compreender, porque passam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, e vão trazer palavras de encorajamento, de consolo, de exortação.
Cabe a nós, queridos, cumpre a nós estarmos na casa do Pai, para cultuá-lo, louvá-lo, nos alegrarmos com Ele. Ouvirmos do Pai o que Ele espera, o que Ele quer de nós. Essa festa, esse culto de celebração. Domingo que vem, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, estaremos num novo espaço celebrando, num domingo de Páscoa, estaremos celebrando a ceia do Senhor, que é algo que a igreja, cristãos, ao longo da história e em torno do planeta Terra, fazem em memória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que com o seu sangue derramado na cruz do Calvário pagou o preço, a remissão pelos nossos pecados. Não sabias que me cumpria estar na casa do meu Pai? Então, o Filho de Deus, ele sente esse desejo de estar na casa do Pai. Ele sente esse desejo de estar com os irmãos. Se ele não sente esse desejo, tem algum problema aí. Tem algo errado. Se ele vem na casa do Pai por vir, por obrigação, já chega tarde, é o último a chegar, é o primeiro a ir embora, não se relaciona, não tem comunhão. Tem cristãos, queridos, que vêm na igreja só no culto da ceia. Está em comunhão com Deus? Está em comunhão com a igreja? Só aparece uma vez por mês para o culto da ceia, entregar o dízimo e daqui a um mês a gente se vê de volta. Pensa. Olhando para os exemplos de Jesus. Não sabias que me cumpria estar na casa do meu Pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Normal. José e Maria não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Normal. Naquele momento, eles não compreenderam. Mais tarde, com certeza compreenderam, entenderam o que Jesus estava querendo dizer. O texto bíblico ele não é completo. Mas será que nem Maria, nem José, em algum momento, perguntou, meu filho, o que você quis dizer com aquilo? Jesus tem palavras complicadas, enigmáticas. Os discípulos dele passaram por isso. Jesus contava uma parábola, contava uma história, e os discípulos não entendiam. E depois perguntavam em particular. É comum. Não há quem entenda, não há quem compreenda todas as palavras de Jesus. Tem palavras que Jesus nos dá, que a gente fica com o que Jesus está querendo dizer com isso. Maria, ela deu a luz a Jesus. Conhecia Jesus desde pequenininho, amamentou Jesus, cresceu. A mãe dele, o José, acompanhou, conhecia esse menino. Então, aos 12 anos, ele fala isso, eles não compreendem. Então, é óbvio que você e eu tem palavras de Jesus que não vamos compreender. Mas o fato de nós não compreendermos não significa que nós podemos desistir. Se você não compreendeu, se você não entendeu, pergunte a Deus. Senhor, o que essa palavra quer dizer, Senhor? Faça comunicação de determinados textos com outros. Faça uma ligação. Deus vai falar. Deus fala. Você crê que Deus fala? Eu creio. Os bons livros, as boas Bíblias de estudo estão aí para isso. Mas tudo depende da minha fome e sede. Aí, não sabias que me cumpria estar na casa de meu Pai? O que Jesus quer fazer, quer dizer com isso? Ah, não sei. Sabe, muito complicado. Quer saber? Vou assistir aqui um filmezinho na Netflix. A gente ocupa o nosso tempo com muita bobagem. Nós desperdiçamos. A gente fala, não tenho tempo de ler a Bíblia. Será?
Seja assim, precisamos ser sinceros com Deus e conosco mesmo. Será que nós não lemos a Bíblia, nós não meditamos a Bíblia, nós não estudamos na Bíblia? Será que nós não estamos na casa do Pai, nos cultos, nas reuniões, porque não temos tempo? Ou porque não queremos? Porque não é prioridade na nossa vida? É uma reflexão, não é uma palavra acusativa. Porque eu estou compartilhando de um conflito comum a todo ser humano. Tem domingo que a gente quer ficar em casa mesmo, a verdade é essa. Mas o nosso compromisso, o nosso amor, faz com que a gente venha. E a gente fica feliz de ter vindo. Obrigado, Senhor, que o Senhor me honrou, me fortaleceu, me trouxe, eu vim. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas e entender tudo. Mas isso faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus era o Filho de Deus, mas nem por isso fez com que ele fosse soberbo e afrontasse a autoridade dos seus pais. Olha, eu não vou voltar para Nazaré não, vou ficar aqui, entre os doutores. Não, Jesus foi submisso, voltou, desceu com seus pais. E vocês acham que ele voltou de bico? De cara fechada, emburrado, contra a vontade, fazendo malcriação pelo caminho? Não, porque eles eram submisso. Porque a palavra de Deus, é mandamento de Deus, nós honrarmos pai e mãe, nós sermos submissos a pai, mãe e às autoridades. E Jesus, mais uma vez aqui, com 12 anos de idade, dando exemplo para muito marmanjo. Eu já sou senhor da minha vontade. Eu sei o que eu quero, eu sei o que é bom para a minha vida. Eu já estou careca de saber. Eu já estou de cabeça branca. Não preciso de ninguém para estar me orientando e falando. Não, não. Será? Parabéns. Parabéns. Eu continuo precisando, necessitando. E felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, têm fome e sede do conhecimento. Ter fome e sede de justiça, nós lemos errado esse versículo. Ó, Senhor, faz justiça ao teu servo, estou sendo injustiçado, Senhor. Não, ter fome de justiça é ter fome e sede da justiça de Deus, que a vontade de Deus, que a justiça de Deus se cumpra, não somente na sua vida. Ele não é egoísta, mas ele quer que a justiça de Deus se cumpra. Jesus orando, ensinando, falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A Jesus: ok, vou ensinar. Quando vocês forem orar, orem assim. Não é para estar repetindo, é um exemplo, é um modelo para nós entendermos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Pai nosso, não é meu Pai que estás nos céus, é Pai nosso, é o nosso Pai. Que estás nos céus, está nas alturas, é elevado. Ele não é o cara lá de cima. Deus não é o meu chapa. Deus não é o meu camarada. Ele é o meu Pai, mas que está lá nos céus. Ele é autoridade sobre a minha vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cabe a quem santificar o nome de Deus? Ah, o nome de Deus é santo, Vladimir. É verdade, o nome de Deus é santo. E não há nada que o ser humano ou qualquer outro ser criado possa fazer para arranhar ou sujar a santidade de Deus. Mas quem é que tem a responsabilidade de santificar o nome de Deus entre a humanidade? São os seus filhos.
Quem é que pode honrar ou desonrar o nome da família? São os filhos. Não é o filho do vizinho. Quem pode santificar o nome de Deus? E aí Jesus repreende os fariseus num determinado momento. Olha, o nome de Deus é blasfemado na terra por causa de vocês. Por que a igreja está sendo tão mal falada? Por que o ministério pastoral está sendo tão denegrido? Por que o evangelho é tão mal falado, tão difamado? Quem está difamando o evangelho? É o mundo? Quem está dando mau exemplo? Então, se nós somos filhos de Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a minha vontade. É isso? Seja feita a vontade de quem? Submissão. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E prossegue. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. É a terceira vez que Lucas cita isso aqui no capítulo 2. Quando os pastores comentaram com ela a visão que eles tiveram dos anjos cantando e louvando a Deus, lá em Belém ainda, ela não compreendeu, ela guardou no coração. Ela não compreendeu e guardou no coração. Quando lá no templo, quando foram apresentar Jesus, o cântico de Simeão falando a respeito de Jesus, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Ela não compreendeu, ela não entendeu, ela apenas guardava no coração. Muitas coisas, queridos, com relação a Jesus, o ministério de Jesus, Maria só foi compreender, entender, depois que ele ressuscitou. Quando Jesus morreu, ela não entendeu. Poxa, o anjo Gabriel, quando apareceu, falou que meu filho seria grande, que ele seria rei, que ele seria o Salvador, e ele morreu. Vocês acham que ela não chorou? Ela não entendeu. Depois que Jesus ressuscitou e esteve com seus discípulos e Maria estava junto por 40 dias, aí que eles foram entender o plano da redenção e ela compreendeu. Os seus discípulos, muitas coisas que Jesus ensinou, Jesus pregou, os seus discípulos também só foram entender depois. Mas mesmo quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos e continuamos nessa jornada, nessa caminhada com Jesus, a gente pode dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas eu creio que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que não existe salvação em nenhum outro. Então eu vou continuar, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu vou continuar. Quem sabe, depois que a gente subir aquele monte e descer, aí eu vou entender. Depois daquela curva, né, o horizonte vai se abrir e eu vou compreender. É assim na nossa caminhada com Deus. E versículo 52, para terminar: e crescia Jesus em sabedoria. Vamos fazer aqui um retrospecto. Pense em você há um ano atrás. Houve crescimento de sabedoria do você de um ano atrás para hoje? De 5 anos atrás para hoje? Houve crescimento de sabedoria, de entendimento, de conhecimento? Porque se não houve, tem alguma coisa errada. E aí dizem que, né, a palavra de Deus diz que Jesus é o médico dos médicos. Então, se você não está crescendo, vá ao pediatra, Jesus Cristo. Ele vai te pesar, vai te medir, vai fazer um ajuste na tua alimentação,
Pode passar uns suplementos. Aí vai dizer, olha, você está precisando mais se alimentar da minha palavra, você está precisando orar mais. Desliga a televisão. Isso vai trazer crescimento. Crescia Jesus em sabedoria. Esse é o desejo de Deus e deve ser o alvo de todos nós. Crescer em sabedoria. Estatura e graça. Faz parte. Né? E graça. Estatura. Estatura fala de tamanho. Esse ambiente aqui, esse espaço, nos acolheu bem por 8 anos. Só que já não está cabendo mais. Precisamos estender a nossa tenda. Quando nós sairmos aqui, quando você olhar para a direita, você vai ver muita gente precisando de Jesus. Se aquelas pessoas que estão ali do lado de fora resolvessem vir aqui para dentro, caberia? Então nós precisamos crescer em estatura. Mas antes da estatura, vem a sabedoria. Nós temos a Igreja de Nova Vida em Coelho, tem sabedoria para crescer em estatura? Porque daqui a pouco está um marmanjão aí, grandão, fortão, bombado de academia, mas com a mentalidade de criança. Então, primeiro eu creio que Deus esteve nos preparando durante esses 8 anos para criarmos raízes, crescer em sabedoria. Deus está nos preparando agora para crescermos em estatura. O ventre materno é um lugar maravilhoso pro feto, até chegar ao 9º mês, porque aí não cabe mais. A criança está crescendo, não cabe mais. Tem que nascer, tem que crescer, tem que sair. Precisamos crescer em sabedoria. E temos crescido, graças a Deus. Mas Deus quer que você faça parte desse crescimento. Não quer que você fique para trás. Para então crescermos em estatura e continuarmos crescendo em graça diante de Deus. Crescendo espiritualmente. Deixarmos de sermos carnais e sermos homens e mulheres espirituais. Crescermos na graça diante de Deus e dos homens. Socialmente falando, darmos bons exemplos, bom testemunho para a honra e para a glória do nosso Deus. Precisamos crescer. Esse é o mandamento do Senhor. Que a sua igreja cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, nos preparar para esse louvor final de gratidão e exaltação ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade para conosco, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade que tem sido derramada dia após dia sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedirmos perdão, Senhor, pela nossa negligência, por estarmos procrastinando em tomarmos a decisão que nós precisamos tomar para que possamos crescer e nos desenvolver em sabedoria e em estatura e em graça diante de Ti
e diante dos homens. Que a partir de hoje, Senhor, não haja mais desculpas, não haja mais escusas para continuarmos raquíticos, espiritualmente falando. Que como qualquer pessoa saudável, tenhamos fome e sede de Ti. Fome e sede da Tua presença, da manifestação da Tua vontade, do Teu poder, Senhor. Cumpra-se em nós, em cada um de nós. Cumpra-se na Tua igreja, Senhor, a Tua vontade. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos à Tua orientação, à Tua correção, ao consolo, à demonstração, ao fortalecimento. Ó Espírito Santo de Deus, sê conosco, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, na nossa trajetória, na nossa caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Senhor, ter sabedoria que vem do alto, saber quem Ele é de verdade e ter isso refletido em nossa vida, a maturidade que o Senhor nos ensina, que Ele seja um exemplo para mim e para você, que nós venhamos a alcançar essa estatura de dar honra e glória ao Senhor com as nossas vidas todos os dias. Aleluia. Que os nossos corações sejam impactados, Pai, tão profundamente. Que esse seja o nosso desejo todos os dias. Te conhecer, Senhor. Te conhecer de verdade. Andar contigo. Te buscar no templo. Te buscar todos os dias. Esse é o desejo dos nossos corações, Senhor. Oh, Senhor, que possamos praticar essa verdade tão profunda. Muito obrigada, Pai. Tu estás aqui. Não temos dúvida da Tua presença real. Ah, Pai, nos acompanhe nessa semana. Nos leva debaixo da Tua proteção. E mantenha ardente no nosso coração esse desejo. Nós te agradecemos. Nós te glorificamos. Nós te engrandecemos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Antes da gente sair, você pode dar um forte aplauso a esse Deus que é mais belo. Ele é mais belo. Ele é o mais belo. Aleluia. Você na sua casa, seja abençoado com a presença do nosso Deus. Amém.